Olá, meu amigo e minha amiga, você que me assiste agora através do canal Esperança Viva e está agora acessando a playlist missionária. Lá nós temos a Escola de Evangelismo, Evangelismo na Veia, e temos também uma playlist para sermões missionários, aprendendo um pouco mais sobre a didática de Deus ao fazer evangelismo. E hoje eu queria falar com você sobre a didática missionária de Deus, usando aqui uma história que vai poder ilustrar um pouco mais sobre essa didática. Leia comigo o relato de Êxodo, no capítulo 3. Nós sabemos que os capítulos 3 e 4 de Êxodo, ali registra o chamado de Moisés para libertar o povo cativo lá no Egito. E o verso 1 vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Desse momento em diante, você poderá ver que há um diálogo entre Deus e Moisés. Eu vou tirar aqui, vou pescar algumas coisas que eu achei interessante sobre a abordagem de Deus para o chamado missiológico e a didática de Deus em fazer evangelismo. A primeira lição que eu quero destacar aqui para você é que Deus não chama ninguém para a obra missionária que seja um desocupado. Eu sei que parece forte isso, mas eu repito: na obra missionária de Deus não existe lugar para os desocupados. E muitas vezes nós usamos essa desculpa: não, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, o meu dia é corrido, o meu horário é puxado, e muitas vezes eu me encontro sobrecarregado. Perceba, não somente Moisés, mas se você for olhar os outros chamados que Deus fez para homens e mulheres, todos estavam ocupados em seus afazeres. Logo, se você é alguém com responsabilidades, se você é alguém envolvido, se você é um ser ocupado, não se preocupe e fique atento. Você pode estar recebendo um chamado de Deus. Porque alguém que está ocupado, alguém que está envolvido em algum trabalho, é alguém que é responsável, é alguém que está em busca de fazer o seu trabalho, dando o início, progredindo e chegando no final. Então é alguém que Deus olha e diz: esse aqui eu quero usar, porque esse aqui tem maturidade para entender que um trabalho dado, ou deixa eu colocar na seguinte frase: alguém que tem maturidade para entender que missão dada é missão cumprida. Amém? Deus seja louvado. A didática de Deus é interessante. Moisés estava trabalhando, pastoreando o rebanho do seu sogro, e Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça ardente que não se queimava. Interessante que a didática missionária de Deus é que ele usou um elemento atrativo que despertou o interesse
cativou a atenção, tiçou a curiosidade e despertou a ação de conhecer. Com isso, Deus conseguiu contactar Moisés para o chamado, para cumprir uma missão. Quantas vezes nós temos também essa abordagem dentro do contexto evangelístico? Bom, falando agora de evangelismo público, quando nós, como evangelistas, usamos abordagens como feira de saúde, cestas básicas, usamos a abordagem de brindes, como bíblias, livros e outros tipos de brindes, isso tudo é uma forma de atrair a pessoa do conhecido para o desconhecido. É como se fosse aquela sarça ali ardendo, que tiçou a curiosidade, despertou então a atenção para conhecer, e a partir de então Deus fala através dos estudos ministrados. Isso vale para evangelismo público, isso vale para estudos bíblicos, isso vale para cultos evangelísticos, isso vale para semanas de oração. Enfim, é importante que a igreja, a equipe, o pregador e os evangelistas possam ter uma isca para pescar o peixe, certo? Ou seja, possa ter ali uma sarça ardente, possa ter alguma coisa que desperte a curiosidade da pessoa querer conhecer, e daí então, conseguido a atenção, conseguido cativar a atenção, você irá então ter a oportunidade de deixar Deus falar àquela pessoa. Uma outra coisa interessante que você pode ver no relato de Moisés, da conversa de Moisés com Deus, é o que se encontra no verso 10 em diante. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Bom, o que podemos destacar aqui de interessante? Primeiro, Deus faz um apelo a Moisés, chamando-o para a missão. Segundo, a questão aqui não é quem é você. Moisés se preocupa, mas quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo de Israel? Uma coisa importante é isso aqui. Moisés teve que entender que o que estava em cena, que o que estava em jogo, que o que era importante não é quem era ele, quem ele era, e sim quem é Deus. É comum nós ficarmos preocupados, é comum nós ficarmos ansiosos, é comum nós ficarmos temerosos, não nos sentir capacitados ou qualificados quando Deus nos chama para cumprir uma missão. É comum. Mas você tem que entender, e eu tenho que entender, que o que está em jogo, que quem capacita, que quem chama, que quem faz a obra, que quem dá a mensagem, quem vai operar o milagre e quem vai proclamar libertação ao cativo, não somos nós. O poder não está em nós. Nós somos o conduto, nós somos a ferramenta, nós somos o instrumento. É Deus. O mais importante é Deus. Então não é quem sou eu, é quem é Deus. A razão é Deus, o centro
é Deus, o fator determinante é Deus, o princípio, o meio e o fim é Deus. Amém? A outra razão não é quem é você, é o que eu farei por você. Não é quem é você, é quem está com você. Então vamos lá, repetindo. O fator importante não é quem é você, é quem é Deus. Não é o que você fará, é o que Deus fará por você e através de você. Não é quem é você, é quem está com você. Conseguiu captar aí essas 3 lições importantes? Então, isso tudo é um fator determinante para nós cumprirmos o chamado. Se nós entendermos, primeiro, que Deus tem uma didática missionária para atrair a atenção do povo, para que ele possa compactar esse povo através da sua palavra, então cumpriremos de acordo com o modelo. Se nós entendermos que o importante não é quem sou eu na obra missionária, e sim quem é Deus, então eu irei cumprir de acordo com o modelo. Bom, no capítulo 4, nós ainda podemos ver Deus conversando com Moisés, e Moisés dando ainda algumas desculpas, tentando se esquivar ali do chamado. Mas bem sabemos que Deus deu a ele a resposta cabível, e em meio à sua insegurança ele conseguiu encontrar confiança em Deus e prosseguiu para o propósito missionário. Para encerrar essa mensagem aqui sobre missão e a didática de Deus para evangelismo, é importante ressaltar o que está no verso 17 do capítulo 4. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Olha o verso 20 do mesmo capítulo. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão ou o cajado de Deus. O ministério ganha sua força e se mantém em sua base. Primeiro, quando a família se une em torno do cumprimento da missão, entendendo que o chamado é para todos da família. O chamado é para todos. E quem tem família, o chamado é para a família. Então, volto a dizer, o ministério ganhou a sua força e se mantém em sua base quando a família se une em torno do cumprimento da missão, entendendo que o chamado é para todos da família. Meu amigo e minha amiga, envolva a sua família no ministério da pregação do Evangelho. Outra coisa, o que Moisés tinha na mão era apenas um cajado. Aquele cajado que antes era para apacentar um rebanho de animais, agora ele é convertido no cajado de Deus para apacentar o povo de Deus. Amém? Eu lhe pergunto, o que você tem em sua mão? O que você tem em sua mão? Use e consagre-o para a obra de Deus. Não sei qual é o teu ministério, mas seja qual for o teu ministério, ele tem um único propósito: salvar pessoas. Então, pegue o teu dom, empregue-o em um ministério. Pegue o que você tem, os seus recursos, os seus talentos, o seu tempo, e envolva tudo isso no ministério da pregação do Evangelho. Consagre a tua vida como
todo. Consagre a tua família, consagre as tuas redes sociais, consagre o teu trabalho, consagre as tuas finanças e invista no reino dos céus. Trabalhe em prol do Evangelho e Deus, com certeza, terá prazer em estar contigo, porque Deus, desde já, deseja fazer com você uma parceria missionária. Deus deseja, assim como Moisés, conduzir você para libertar o povo do cativeiro espiritual. Me pergunto, você quer ser um missionário de Deus? Quer colocar em prática aquilo que Deus está buscando lhe ensinar? Que o importante não é você, o importante é Deus, que quem capacita é Deus, quem dá a missão é Deus, e é Ele quem garante o sucesso no final. É você, é seu desejo consagrar a sua família e o que você tem em mãos para a obra e a causa de Deus. É seu desejo ser um servo do Senhor para levar a mensagem que liberta ao povo cativo. Deus te abençoe e te use poderosamente. Amém.